E aí, população, como vocês estão? Espero que estejam todos bem, todos em casa, se protegendo, resguardando a sua família, certo? Estamos mais uma vez hoje no canal do PIB de Odilon para falar um pouco mais sobre a nossa ciência geográfica, ciência que a gente tanto ama. Hoje nós vamos abordar o tema a ascensão da China no mundo. Vamos sim falar um pouco sobre a geopolítica. É um assunto que eu adoro e eu espero que vocês gostem também, que complementem a aula de vocês. Tá ok? Certo? Então vem com a gente. Perfeito, então vamos ao slide. Olha, primeiramente, me chamo Davi Gerardi, como vocês podem ver, certo? O tema de hoje, como eu expliquei no início, é a ascensão da China no mundo. E eu separei o slide da seguinte forma. Primeiro a gente vai discutir um pouco sobre a geografia da China, certo? Questão de população, território, etc. E logo depois a gente vai puxar um pouco esse tracejo histórico, para a gente ver como ocorreu e está ocorrendo a ascensão da China atualmente no século XXI, tá ok? Então vamos ao slide. Então vamos falar um pouco sobre a sua localização e a sua divisão administrativa. A China ela se encontra na Ásia Oriental, certo? Ela possui 1,4 bilhões de habitantes atualmente, ok? Vai anotando isso aí. E o seu quilômetro quadrado é de 9.596.960, sendo assim o terceiro maior país do mundo. Então a gente vai fazer esse retorno mais ou menos ali para o período da Segunda Guerra Mundial. É um período onde a China era extremamente fragilizada economicamente, certo? Extremamente invadido por países como Japão, Estados Unidos, onde esses países iam ali no nordeste do Japão buscar minérios, extrair minérios, ou seja, ele sofria bastante com esse neocolonialismo, com esse imperialismo. Então, logo após esse período da Segunda Guerra Mundial, com a vitória dos grupos nacionalistas chineses expulsando essa dominação estrangeira, ocorreu uma espécie de cisma interna entre dois partidos na época, que no caso era o Partido Capitalista da Frente Nacionalista, que era liderado por Chiang Kai-shek, e o Partido Comunista Chinês, que era liderado por Mao Tse-tung. Então, em 1º de outubro de 1949, o socialismo ele foi implantado na China, na verdade, com a vitória do Partido Comunista Chinês, liderado por Mao Tse-tung. Com essa vitória, Chiang Kai-shek ele acabou indo para as ilhas de Taiwan e onde fundou a República da China. O governo de Mao Tse-tung durou de 1949 a 1976, certo? Só que nesse período a China ela tinha vários problemas, certa população ela sofria com fome, etc. Todas as reformas políticas e econômicas que o Mao Tse-tung chegou a colocar lá em seu governo, elas não funcionaram, certo? Então chegou o período de seu óbito em 1976. Então, em 1976, logo após sua morte, quem vai assumir o poder é a ala reformista do Partido Comunista Chinês. E lá eles vão implantar algumas reformas na sociedade chinesa, que no caso as tornaram uma das potências mundiais que é hoje. Essas reformas incluíram desenvolvimento industrial, modernização da agricultura e a reintrodução das terras, e também a construção das zonas econômicas especiais. Com as zonas econômicas especiais, o governo chinês ofereceu redução de impostos, além de infraestrutura portuária, aeroportuária e rodoviária. No caso, os dirigentes deram o nome de economia socialista de mercado, esse modelo que foi implantado no país, certo? Que no caso ela se caracteriza pela forte presença de empresas estatais, em associação com as empresas do capital, né, empresas capitalistas, no caso empresas capitalistas estrangeiras, certo? E assim se deu sua abertura econômica. Então, mesmo com essa abertura econômica, não houve muito uma abertura política por parte do Partido Comunista Chinês. Entende-se que a democracia é o regime do governo em que a população de um determinado país participa de suas decisões. Só que não ocorre muito isso no Partido Comunista Chinês, não ocorre muito isso na China. Então essas reformas dadas desde o período de 1976 até então mudaram drasticamente a China, certo?
Para vocês terem uma ideia, de 1990 até 2000, o PIB chinês apresentou um crescimento elevado em torno de 10% ao ano. Certo? Isso é inédito, pessoal. Isso nunca ocorreu na história do mundo, na história do capitalismo. Certo? De 2010 a 2016, cresceu 8,6% em média. Reparem aqui que a gente traçou no slide uma porcentagem de comparação entre a China e os Estados Unidos para estar exemplificando melhor ainda essa ascensão da China, esse crescimento econômico. Então vamos aqui para as tabelas do slide que a gente trouxe para vocês. Olha, no período de 2013, o PIB da China termina com 7,8%, certo? Essa tabela aí acima. Nessa tabela de baixo é a variação do PIB dos Estados Unidos. No período de 2013, que é esse segundo bloquinho rosa, os Estados Unidos termina com 1,8%, certo? O PIB da China termina com 6% a mais do que o dos Estados Unidos. Isso em questão de números de 1 a 6 parece pouco, mas economicamente é muito, pessoal. Ainda ocorrem mais evoluções. Olha, repare bem, no período de 2019, o PIB da China termina com 6,4%. Já o dos Estados Unidos termina em 2,2%, e no ano seguinte, 2020, acaba por decair, um saldo negativo de menos 3,5%. Então é uma queda drástica. Houve uma queda nesse período do PIB, só que há essa média de 6 a 7, 6 a quase 8% do PIB da China. É uma evolução que, como eu disse, nunca aconteceu no mundo no período capitalista, certo? E esse crescimento da China se deve a uma série de investimentos, certo? Por exemplo, investimento de educação, que é importantíssimo, investimento de pesquisa científica, tecnologia, certo? A disponibilidade de recursos naturais no seu território, investimentos maciços em infraestrutura, de transporte e etc. Então foi uma série de investimentos para a China chegar ao que é hoje, uma das maiores potências mundiais. E falar um pouco sobre também exportação e importação. Em 2016, a China foi o maior exportador de mercadorias do mundo, certo? Eles exportaram aproximadamente 94%. Eles exportaram petróleo, minério de ferro, soja, aço, algodão, certo? Então, também se deve a isso, a ascensão da China e essa grande economia se deve a altos índices de exportação. Eles exportam aqui para o Brasil, exportam para os Estados Unidos, todos esses produtos que aí eu citei. Então, veja como é diversificado, gente. A economia da China é diversificada. Então, com essas grandes reviravoltas em sua história, se justifica esse crescimento econômico, essa ascensão da China no mundo, se tornando hoje um dos maiores líderes geopolíticos atuais, certo? Então, espero que tenham gostado do nosso vídeo. Se inscreva no canal, compartilhe para os seus amigos. Espero que a gente tenha ajudado aí você estudar para sua prova, você concluir alguma atividade, tá bem? Então lembre sempre, fique em casa, se possível, lavem bem suas mãos e até a próxima, pessoal. Muito obrigado e tchau, tchau.